No começo, ninguém desconfiou de nada. A notícia chegou de forma simples, quase burocrática, como tantas outras que passam rapidamente pela rotina das pessoas. Um acidente doméstico, algo inesperado, trágico, mas comum o suficiente para não levantar suspeitas. As pessoas lamentaram, enviaram mensagens de apoio e seguiram em frente, acreditando que aquela história já tinha um ponto final. A vítima levava uma vida discreta, trabalhava, tinha uma rotina organizada e mantinha poucos, porém próximos, relacionamentos. Morava com um companheiro havia alguns anos. Para quem observava de fora, parecia um relacionamento estável. Não havia brigas públicas, não havia escândalos, não havia pedidos de ajuda evidentes, tudo parecia normal demais. No dia em que tudo aconteceu, a manhã começou como qualquer outra. Nenhum vizinho ouviu gritos, nenhuma movimentação estranha chamou atenção. Apenas em determinado momento, a presença dos serviços de emergência diante da casa. O companheiro explicou que tinha sido um acidente, falou com voz baixa, demonstrando choque e tristeza. Disse que tentou ajudar, mas não conseguiu. A explicação foi aceita sem resistência. O choque tomou conta de amigos e familiares. Ninguém queria acreditar. A perda parecia injusta, repentina. Nas redes sociais, surgiram homenagens, lembranças, mensagens de despedida. Muitos diziam que a vida é frágil, que tudo pode mudar em um instante, e naquele momento, essa explicação parecia suficiente. O funeral aconteceu poucos dias depois. Foi simples, silencioso, carregado de emoção. O companheiro recebeu abraços, palavras de conforto e apoio. Mas, entre algumas pessoas mais próximas, um sentimento estranho começou a surgir. Não era uma acusação, nem uma certeza. Era apenas uma sensação incômoda de que algo não se encaixava completamente. Uma amiga lembrou de uma conversa recente em que a vítima parecia apreensiva. Disse que ela estava diferente, mais calada, e distante. Outro amigo comentou que havia tentado marcar um encontro, mas a vítima sempre cancelava de última hora. Pequenos sinais que, isoladamente, não significavam nada, mas juntos, começavam a incomodar. O tempo passou, e enquanto a maioria tentava seguir em frente, algumas perguntas permaneciam sem resposta. Um detalhe específico chamou a atenção de um profissional envolvido nos registros do caso. Não era algo evidente, nem algo que gritasse por explicações. Era apenas algo que não combinava perfeitamente com a versão do acidente. Esse detalhe levou à decisão de olhar tudo novamente com mais cuidado. De forma discreta, documentos foram revisados, informações foram cruzadas. Nada foi anunciado publicamente. Mas internamente, a certeza de que tudo estava resolvido começou a enfraquecer. Quando testemunhas foram ouvidas novamente, surgiram pequenas divergências, horários que não batiam exatamente, sequências de acontecimentos que mudavam sutilmente de uma versão para outra. O companheiro, antes visto apenas como alguém em luto, começou a apresentar relatos inconsistentes. Não eram grandes contradições, mas diferenças suficientes para gerar dúvidas. Com o avanço da análise, surgiram mensagens antigas, conversas guardadas, registros que mostravam que o relacionamento não era tão tranquilo quanto aparentava. Havia conflitos frequentes, discussões que nunca haviam sido compartilhadas com outras pessoas, um ambiente de tensão que ficava restrito às paredes da casa. Amigos mais próximos começaram a falar com mais abertura. Relataram que a vítima parecia, aos poucos, se afastar de todos, que justificava comportamentos do companheiro, minimizava situações desconfortáveis e evitava aprofundar conversas sobre sua vida pessoal. Sempre dizia que estava tudo bem, mesmo quando claramente não estava. Esse padrão não era incomum. Muitas pessoas fazem isso sem perceber. Normalizam situações difíceis, acreditam que é apenas uma fase, que as coisas vão melhorar. E quem está de fora, ao ouvir isso, tende a acreditar. A investigação ganhou um novo ritmo. O que antes era um caso encerrado, passou a ser tratado com cautela. Especialistas analisaram os dados novamente. A sequência dos fatos foi reconstruída com mais precisão. E quanto mais se aprofundava, mais evidente ficava que a explicação inicial não conseguia responder a todas as perguntas. Quando o companheiro foi chamado para novos esclarecimentos, seu comportamento mudou. Já não falava com a mesma calma. Demonstrava irritação, impaciência, as respostas se tornaram defensivas. Pequenos detalhes, que antes pareciam irrelevantes, passaram a ter peso. A pressão aumentava, e com ela, a fragilidade da versão do acidente. A história começava a se desfazer aos poucos, como algo mal costurado, que não resiste a um olhar atento. O momento da revelação foi silencioso, mas devastador. A conclusão oficial deixou claro que não se tratava de um acidente. A notícia se espalhou rapidamente e causou choque na cidade. Pessoas que haviam oferecido apoio passaram a sentir revolta. Outras sentiram culpa por não terem percebido os sinais antes. A imagem da vítima mudou. De alguém que sofreu uma fatalidade, passou a ser vista como alguém que viveu uma realidade escondida.
ignorada por muitos. Sua história ganhou um novo significado, muito mais profundo e doloroso. As perguntas começaram a surgir em todos os lugares. Como ninguém percebeu? Por que ninguém insistiu mais? Por que aceitaram a primeira explicação sem questionar? Mas a verdade é que histórias assim não costumam ser óbvias. Elas se escondem na rotina, na aparência de normalidade, no silêncio. O julgamento público foi inevitável. As pessoas revisitaram conversas antigas, atitudes que antes pareciam normais. Tudo passou a fazer sentido tarde demais. O que antes era visto como discrição, agora parecia isolamento. O que parecia tranquilidade agora soava como controle. A verdade, quando veio à tona, não trouxe alívio, não trouxe conforto, mas trouxe algo essencial. Consciência. A consciência de que nem todo perigo é visível, nem toda violência é barulhenta. Às vezes, ela se manifesta em pequenas mudanças, em silêncios prolongados, em desculpas constantes. Essa história não é apenas sobre um crime, é sobre sinais ignorados, sobre a facilidade com que aceitamos explicações simples para situações complexas. É sobre como o medo, o controle e o isolamento podem se esconder atrás de uma aparência comum. Hoje, quando o caso é lembrado, não se fala mais de um acidente. Fala-se de uma verdade que demorou a ser ouvida, de uma vida que merecia atenção, escuta e apoio, e de uma lição dura, mas necessária. Porque no fim, todos achavam que era um acidente, até descobrirem a verdade.